Boa tarde a todos. Boa tarde também aos nossos amigos que estão assistindo online. E eu peço a Amanda aqui para fazer a leitura preparatória. Boa tarde a todos. Do livro Caminho, Verdade e Vida, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Lição 52. Dons. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Certificando-se o homem de que coisa alguma possui de bom, sem que Deus lhe conceda, a vida na terra ganhará novos rumos. Diz a sabedoria desde a antiguidade: faze de tua parte e o Senhor te ajudará. Reconhecendo o elevado teor da exortação, somos compelidos a reconhecer que, na própria aquisição de títulos profissionais, o homem é o filho que se esforça durante alguns anos para que o pai lhe confira um certificado de competência através dos professores humanos. Qual ocorre no patrimônio das realizações materiais, acontece no círculo das edificações do espírito. Indiscutivelmente, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Entretanto, para recebermos o benefício, faz-se preciso bater à porta para que ela se nos abra, segundo a recomendação evangélica. Queres o dom de curar? Começa amando os doentes, interessando-te pela solução de suas necessidades. Queres o dom de ensinar? Faze-te amigo dos que ministram o conhecimento em nome do Senhor, através das obras e das palavras edificantes. Esperas o dom da virtude? Disciplina-te. Pretendes falar com acerto? Aprende a calar no momento oportuno. Desejas acesso aos círculos sagrados do Cristo? Aproxima-te dele, não só pela conversação elevada, mas também por atitudes de sacrifício, como foram as de sua vida. As qualidades excelentes são dons que procedem de Deus. Entretanto, cada qual tem a porta respectiva e pede uma chave diferente. Sim, sim. Agora, nesse momento de prece, vamos fechar os nossos olhos, acalmar o nosso coração, entregando as nossas intenções neste momento ao Pai Maior e ao nosso Mestre Jesus. Que tenhamos esta tarde um aprendizado, o amor, a alegria, a paz que procuramos, como Paulo enfatizou, para chegarmos aos dons divinos e que possamos essa tarde, através da tua inspiração sobre o nosso palestrante Flávio, aproveitarmos o máximo possível para aplicarmos em nossa vida diária a tua grande palavra. Pai, te agradecemos por essa oportunidade que nos deste de estarmos aqui. Que os espíritos de luz estejam conosco, aplicando sobre nós o equilíbrio, a paz interior. Assim te agradecemos, Pai, mais uma vez. Assim seja. Graças a Deus. Bem, hoje nós teremos a palestra com o Flávio da Purificação, que já é atuante em nossa casa, né? Com o tema mediunidade no dia a dia. Então, vamos aproveitar mais uma vez a palavra de Flávio na nossa casa. Obrigada, Flávio. Olá, boa tarde a todos.
Tá tudo bem com vocês? Comeram? Eu não senti firmeza nesse olá. Eu vi um olá tão baixinho. Olá, não se preocupem, vai ter lanche hoje à tarde, tá? Essa era uma hora que eu gostaria que o espírito incorporasse em mim, vou usar a palavra incorporar, e falasse, né? Porque é um tema, ao mesmo tempo, fácil e muito difícil. Fácil porque eu gosto do tema mediunidade, e difícil porque ele é tão amplo que a gente poderia fazer 100 palestras, 100 abordagens diferentes, nenhuma seria igual. O tempo precisou para que nós saíssemos, ou melhor, o nosso corpo saísse de uma bactéria e chegasse até aqui, 1,5 bilhão de anos. Foi o tempo necessário para que o corpo saísse de um organismo unicelular e chegasse até uma forma capaz de se conectar e abrigar a vida de um espírito. E Deus, regente da natureza, ele foi mudando a forma física que no início se apresentou como uma bactéria unicelular, e isso foi se modificando ao longo deste 1,5 bilhão de anos, adquirindo novas formas, braços, pernas, cabelos, né? Assim como os meus, no início, depois bem mais volumosos, e órgão sexual, olho, nariz, boca, e até um certo momento que aquele organismo físico podia se conectar a um espírito de um humano. Antes, havia espírito nessas formas dos animais, havia o que é melhor não chamarmos de espírito, havia um princípio inteligente. Porque o material precisa do espiritual para se desenvolver. Então, desde a bactéria havia um princípio inteligente e foi tomando várias formas, chegou ao macaco. O macaco tinha um princípio inteligente, o leão tinha um princípio inteligente, a larva tinha um princípio inteligente, mas esse princípio inteligente a gente não pode chamar de espírito. O espírito é humano. Era um princípio espiritual. Esse princípio inteligente não foi o que se tornou humano na Terra. O corpo foi evoluindo até chegar ao Homem sapiens, e o princípio inteligente, antes de chegar ao Homem sapiens, não se tornou homem. Ele precisou de um tempo em outro lugar para se tornar homem lá. Mas o corpo aqui pronto, passado esse pequeno tempo de Deus, de 1,5 bilhão de anos, estava apto a receber um espírito humano, e aí Deus mandou o quê? Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, organizasse a população do planeta Terra. E aí, quando esses corpos estavam prontos, começaram a chegar aqui espíritos de primeira reencarnação ou exilados de outros planetas. E aí começaram a haver na Terra as primeiras encarnações de humanos. Quando esse processo iniciou aqui na Terra, nós passamos a viver fenômenos, nós, humanos da Terra, como, por exemplo, o sono. Durante o dia, né? Para quem dorme de dia, nós ficamos conectados ao corpo, e a nossa realidade é a realidade física, essa aqui. À noite, nós nos soltamos do corpo e nos encontramos espiritualmente. Encontramos com os outros que estão encarnados, que temporariamente estão libertos do corpo, e nos encontramos também
com os que estão desencarnados, que não estão encarnados agora. Então, à noite, a gente encontra e troca, a gente conversa com o outro. Foi assim que começou a se desenvolver na humanidade o que nós podemos chamar de mediunidade. Mediunidade é a capacidade de ver e ouvir espírito? Não, porque os cães, vários animais, como o cão, o gato, conseguem ver espírito e ouvir espírito, mas eles não são médiuns. Mediunidade é uma faculdade do humano. Essa capacidade que o gato tem, que o cachorro tem, que outras espécies têm, de ver o plano espiritual, são faculdades anímicas. Isso está no princípio inteligente que anima eles. Eles conseguem ver. Mas para ter mediunidade, tem que ter uma consequência, tem que haver comunicação. Então, você não vai ver o João se comunicar através da gata da Vanessa, a Lola, até porque Lola é tão arredia, ela é tão geniosa, que se um espírito chegar nela, ela vai dizer, é ruim, você não vai usar meu corpinho, você não vai usar. Quem faz o estudo comigo aqui na segunda-feira já viu a Lola. A Lola é extremamente temperamental. Se ela fosse transformada por Deus em uma mulher hoje, ela seria aquelas mulheres assim que derruba quarteirão. Coitado de quem resolvesse se relacionar com ela. Então, o animal, ele não é médium. Ele tem uma capacidade que está no princípio inteligente dele de ver espírito, mas para que seja médium, tem que se comunicar. Tem que haver troca. Então, o espírito desencarnado se aproxima do espírito encarnado, e aí, como eles têm correlação de centros de força, os 7 que são mais conhecidos, há a comunicação. Por isso que um animal morto não pode se comunicar através de um humano, porque os centros de força deles são uns, os nossos são outros, não há liga, não há comunicação. Nesse nascimento de intercâmbio até hoje, que é muito pouco tempo, é uma ciência a mediunidade que a gente está aprendendo a lidar com ela. E a maioria de nós tem alguma faculdade mediúnica hoje. É raro uma pessoa não ter uma faculdade mediúnica. O que pode acontecer é de a pessoa não ter a faculdade mediúnica desenvolvida, porque a faculdade mediúnica ela está no DNA. O DNA que é transmitido principalmente pela mãe, porque o código genético que determina se um humano vai ser médio ou não está nas mitocôndrias. Quem doa as mitocôndrias para o novo feto é as mães. Então é muito difícil alguém que tem uma mãe médium não ser médium. Bem difícil. Só quando a espiritualidade intervém, por algum motivo aquela pessoa não pode ser médium, aí bloqueia. Mas se não houver esse bloqueio, vai ser médium. O pai é relativo. E aí essa condição física, ela pode nascer desenvolvida, a pessoa pode sair do útero e já ter faculdade mediúnica desenvolvida. Ela já nasceu com a faculdade desenvolvida. O bebê vê espírito e não vai parar de ver espírito. Se comunica, ouve. A maioria de nós não nasce com as faculdades mediúnicas desenvolvidas. Elas nascem latentes. Está lá no DNA a capacidade, mas é necessário que a pessoa faça um trabalho de espiritualização, que nós podemos chamar aqui de desenvolvimento mediúnico. Para desenvolver a mediunidade, a pessoa precisa querer, acreditar e pensar no extrafísico. Ela precisa investir nisso. Aí, essa genética faz com que o corpo desabroche alguns órgãos, que esse órgão vai depender de qual faculdade a pessoa tem, pode ser o ouvido, pode ser o olho, pode ser a pele, né? Pode ser o nariz, se ele tiver a mediunidade olfativa, por exemplo, sentir cheiro do plano espiritual. E as 88
tipos de mediunidade que Allan Kardec classificou no Livro dos Espíritos. Então, nós podemos dizer que a maioria de nós, com rara exceção, tem alguma mediunidade. Aí nós podemos também diferenciar o seguinte: existem pessoas que nascem com uma capacidade, com um plano de reencarnação, de ser um médium de serviço. Eu chamo assim. É um médium que vai participar da reunião mediúnica ali. Mas a maioria de nós não somos esses médiuns que vai dar passividade ao espírito, que vai dar uma comunicação, que vai psicografar um livro. A maioria de nós somos médiuns que não somos médiuns para esse tipo de atividade mediúnica, somos médiuns do dia a dia, como o tema fala. Mas, Flávio, isso modifica o quê? Não modifica muita coisa, não, porque só o fato de sermos médiuns, nós sofreremos influência. E engana-se aquele que acha que não sofre influência. Todos nós, com raríssimas exceções, não temos uma faculdade mediúnica e ela não é usada por algum espírito para nos influenciar. Muitos de nós temos aqueles comportamentos, né, que a psiquiatria hoje classifica como bipolaridade. Tem pessoas que têm tripolaridade, tetapolaridade. Eu conheço pessoas que têm penta, hexa, tem mais polaridade do que os títulos do Brasil, porque a cada dia da semana a pessoa tem uma personalidade diferente. Pode ser, grifo sempre a palavra pode, que essa pessoa, na verdade, ela seja um médium e ela esteja recebendo a influência. Quem aqui conhece o livro Diversidade de Carismas? É um livro que fala sobre mediunidade e lá tem uma personagem que o autor, ele chama ela, ele usa uma expressão muito interessante, que ela é um condomínio de espíritos, porque ela simplesmente sofre a influência e dá passividade a uma quantidade imensa de espíritos. E quando essa pessoa tem uma faculdade assim, ela tem comportamentos completamente estranhos para aquele que não entende, e mesmo para quem entenda é estranho, porque um homem pode ter um comportamento durante o momento que ele está mediunizado, que ele parece uma mulher. Ele pensa como uma mulher, ele pode até gesticular como uma mulher. E ele é uma pessoa calma, daqui a pouco ele sofre a influência de um espírito de um homem meio agressivo e ele passa a ser agressivo. Ele passa a ser machista, ele passa a ser homofóbico. E isso chamaria muita atenção se ele fosse um médium de serviço. Mas nós comumente sofremos essas influências e nem sabemos por que estamos sofrendo essa influência, nem mesmo percebemos que estamos sofrendo essa influência. Outro dia eu estava numa recepção de uma instituição, de um hospital, e tinha uma fila de umas 300 pessoas para pegar a senha, e eu estava nessa fila. E uma senhora resolveu filmar a fila. Uma idosa que estava próxima a gente começou a gritar com ela: "Você não me filme, se você me filmar eu vou chamar a polícia, porque se você publicar o meu vídeo, a minha imagem, eu vou te processar." E ela falou isso 2 vezes, eu estava no lado dela, e eu no primeiro momento disse assim: nossa, uma imprudente e a outra nervosa. Passou meia hora, ela veio e a imprudente filmou de novo, filmou mais ainda, filmou o rosto dela, filmou o meu rosto. A senhora não precisou nem falar. Eu dei um grito na mulher e falei assim: olha, se você filmar a gente mais uma vez, eu vou pegar o seu telefone e vou jogar no telhado, gritando com ela. Aí passou assim alguns segundos, eu disse assim: meu Deus do céu, olha o que é a capacidade de influência. Eu fui influenciado por aquela senhora. Não que eu não tenha em mim essa impaciência, eu tenho, porque o médium, ele nunca vai dar passividade a um espírito que não tem uma correlação energética com ele.
Eu apenas precisei que ela, ou alguém que estava ao lado dela desencarnado, apertasse os botões certos para eu colocar para fora a minha agressividade. Ao longo da minha vida aí, quando eu tinha uns 20 e poucos anos, vamos ilustrar com casos para a gente entender isso. Muitas pessoas pensam, né? Nós já vimos, a mediunidade, ela nasce conosco, ela pode ser desenvolvida ou não, vai depender da gente desenvolver, se a gente quer, se a gente investe nisso. Então, a mediunidade, ela é indiferente de cor, de credo, de sexo, de idade. Tem crianças que já nascem médios, tem crianças que nascem com a mediunidade já obsediadas, que é um outro aspecto da mediunidade. Tem adultos que nascem com a mediunidade ou sem a mediunidade são obsediados. Tem pessoas que são médium de serviço e outros que não são de serviço. E aí vamos para vários outros aspectos. Eu conheci uma senhora, eu tinha aproximadamente uns 16 anos, 14 a 16 anos, quando eu a conheci em Salvador. Ela, ironicamente, nasceu no dia 1º de abril, dia da mentira. E ela é a médium mais incrível em termos de faculdade mediúnica que eu conheci até hoje. De todos os médiuns que eu conheci aqui no Espírito Santo, ela mora em Salvador, nunca conheci ninguém que chegasse perto dela. A mediunidade para ela era algo tão natural, que ela via espíritos, ela tinha muito gritante nela a vidência e a audiência. Ela ouvia os espíritos e via. Para ela, às vezes ela não conseguia distinguir se a pessoa estava morta ou estava viva. E durante os anos que nós convivemos, as experiências foram muitas. Vou trazer uma delas, duas delas, para a gente entender como esses fenômenos acontecem. Ela era professora de catequese com 15 anos, estava num banco da Igreja Católica esperando a missa começar. Ela tinha acabado de fazer a catequese na parte interior da igreja e não tinha ninguém ainda. Ela estava no salão e ela orando ali. Ela é uma negra, mas negra mesmo, preta, né? Melhor dizendo. E ela me disse: eu estava orando e daqui a pouco, na igreja não tinha ninguém. E daqui a pouco eu olhei para o lado e tinha um jovem, eu com 15 anos, ele deveria ter uns 25 anos, loiro, parecia um alemão, um cabelo loiro, os olhos azuis, muito bonito. E ela olhou para ele e ele estava sorrindo para ela, sorrindo. E ela disse: meu Deus, não tinha ninguém nessa igreja, como é que esse homem apareceu aí? Ela abriu o olho novamente, olhou para ele. Ele ajeitou o cabelo aqui, tirando o cabelo da testa, e havia 2 chifrinhos na testa dele. Ela disse: parecia chifres de bode, 2 chifres pequenos assim. E ela disse: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, muita voz entre as mulheres. Aí olhou para o lado de novo e ele estava orando também. Ele: Ave Maria, cheia de graça. Ela parou, olhou para ele e ele disse: você acha que eu não sei orar? Eu também sei orar. Eu estou no teu encalço. Ela passou a ver esse espírito com bastante frequência e depois ela entendeu por que ela aparecia para ele. Ela era uma pessoa iletrada, cursou pouquíssimo estudo e mesmo não tendo conhecimento, não conhecendo a doutrina espírita, era detentora de uma faculdade mediúnica dessa. Ou seja, não depende. Não pense que você precisa ter grande conhecimento científico, ter títulos acadêmicos, ter conhecimento religioso para ser médium. Para ser médium, como eu falei, você só precisa nascer de uma mãe médium e você, se a mediunidade não veio desenvolvida, começar a acreditar nisso. No caso dela, Aleluia é o nome dela, ela nasceu com a mediunidade já desenvolvida. E aí você vê qual a principal função da mediunidade na nossa vida? Tem várias. Eu gostaria da ajuda de vocês, mas tem uma que a gente não pode sair daqui hoje sem entender ela. Qual vocês acham que são ou que é
a principal, vamos botar no singular, qual a principal função da mediunidade na nossa vida? O que vocês acham? Por que Deus nos permitiria conversar com pessoas mortas, né? Se comunicar com pessoas mortas? Não fiquem tímidos. Usem a mediunidade de vocês. Mentalizem assim, me ajuda, meu mentor. Ricardo. Praticar caridade. Vamos lá. Quem mais? Karma. Beleza. Ó, praticar caridade e karma. Quem mais? Oi? Ó, auxiliar o desencarnado, certo. Você? Ajudar a constatar a existência na vida após a morte, né? Mais alguém? Tomar? Eu não ouvi. Domar as más inclinações. Evolução espiritual. Perfeito. Eu vou contar uma breve história, que essa história, na minha opinião, vai ilustrar melhor do que eu explicando. No capítulo 8 do livro Crônicas, Cartas e Crônicas de Humberto de Campos, capítulo 8 tem uma história, que o título dela é o seguinte: Obsessão Pacífica. Custódio Saquarema era um homem que viveu no Rio de Janeiro e ele nasceu em uma família espírita. Ele é um termo que a gente costuma dizer, ele nasceu em berço espírita, privilegiado, na minha opinião. E ele nasceu ali, conhecia tudo do espiritismo, pai e mãe espírita, avô e avó espírita, os irmãos, os tios espíritas, fundadores de cada espírita no Rio de Janeiro. E Humberto de Campos conheceu ele, trabalhou com ele e ficava admirado, dizendo: nossa, todos nós que somos espírita há um determinado tempo, a gente fica assim, mas que sorte essa pessoa. Não é porque hoje eu falo às vezes com o espírito, até que minha mãe, ela não assusta muito não, mas meu pai assustava muito. Meu pai dizia assim: esse menino não é normal não, né? Quando acontecia algumas coisas comigo, ele dizia assim: não que eu seja normal, né? Mas não é por causa disso que eu sou anormal. E ele assustava com isso. Então, eu costumo dizer, quando a pessoa nasce em berço espírita, é sortudo demais, porque ele é bem aceito logo do início, sendo doido ou não. E Custódio Saquarema foi assim. Humberto de Campos separou-se dele com a vida, né? E no plano espiritual, os dois se encontram várias décadas depois. E quando ele encontra os custódios, depois de uma reunião espiritual que teve em um lugar, uma festa, ele, meu amigo custódio, quanto tempo eu não te vejo? Como é que está a vida? Como é que está a vida lá nas esferas superiores, meu irmão? Aí Custódio olhou para ele com a carinha meio acanhada, falou assim: é, Humberto, você não desconhece que eu nasci numa família completamente espírita, né? O espiritismo para mim foi desde o berço. Mas você também não desconhece hoje, meu amigo, o que é o poder de uma obsessão disfarçada. Eu levei a vida inteira sofrendo de um processo obsessivo e nunca me dei conta. Passei a vida inteira pensando assim: ah, quando eu estava na juventude, meus pais me chamavam para ir para a juventude espírita, eu dizia: ah, não vou agora não. Eu vou depois, porque a minha casa é espírita, o pessoal faz evangelho no lar aqui, eu quero é brincar agora. Aí veio a juventude, ele começou a estudar para o vestibular que tinha na época, agora eu não vou na casa espírita, meus pais são espíritas, né? Ele pensava assim, né? Os pais dele vão se iluminar, qualquer coisa os pais dele socorrem ele. E ele passou a vida inteira dando desculpas para não fazer nada ligado ao planejamento reencarnatório dele. Mas ele não sentia absolutamente nada. Quando ele desencarnou, é que ele foi descobrir que a vida dele toda foi influenciada por uma legião de espíritos que queriam que ele perdesse aquela reencarnação. E ele levou uma vida dentro dos padrões da Terra incrivelmente normal.
Ele saiu daqui, a família dele, os filhos bem criados, formados em universidade, ele conseguiu, durante a vida, arrematar uma grande quantidade de dinheiro, morreu rico, os filhos bem de vida, sem dificuldades familiares, mas todo o planejamento que ele fez, antes de reencarnar nessa vida, ele não executou absolutamente nada. E aí, quando ele desencarnou, ele ficou em uma má situação, porque ele foi olhar lá o programa que ele tinha programado, a programação que ele tinha feito para evoluir, e ele não tinha conseguido executar nenhum item. E aí ele foi tentar entender o porquê daquilo, e ele disse: estudando o meu fracasso, eu descobri que na Terra eu era como uma vaca. Olha a expressão que ele usa, uma vaca. Eu era como uma vaca que meus obsessores usavam o meu corpo para se alimentar dos meus prazeres. Quando eu bebia, quando eu fumava, quando eu comia, quando eu praticava sexo. Só que eu não tinha sintomas de obsessão nenhuma. Porque a pessoa obsediada, ele tem comportamentos de pessoa obsediada. Você pode observar, a pessoa começa com esquisitices, né? Com toques, com um monte. Eu praticamente vou me descrever para vocês, né? Você pode ter certeza que essa pessoa que tem esse comportamento, a pessoa que tem muito ciúme, né? A pessoa muito ciumenta, a pessoa que tem muito pesadelos à noite, a pessoa que adoece o tempo todo, sem justificativa, faz exames e não aparece nada, ou aparece muito pouca coisa. Os diagnósticos são completamente inconclusivos. As pessoas que têm viciações, que não conseguem largar as viciações, as pessoas que são surtadas, e comumente a pessoa diz assim: é porque eu tenho um gênio forte. Aí eu penso logo assim: nada, isso aí é uma legião de obsessor, que nem ela mesma consegue se controlar. Quando a pessoa diz assim: eu tenho um gênio forte, eu tenho uma natureza difícil de lidar, eu já penso assim: meu Deus, deve ter uns 5 ou 7 ali com ela. Todas essas características são sintomas de obsessão, que podem mesclar com doenças psíquicas. Podem. E uma coisa se mistura com outra. Porque o obsessor vê o distúrbio emocional que a pessoa tem e ele fica apertando o botão. Aí aquele homem ou mulher que é ciumenta e que às vezes até está num relacionamento assim que não deu nem tempo para desconfiar, o obsessor começa a apertar o botão do ciúme, aperta o botão do ciúme. Ah, você lembra? Aquela namorada antiga sua começou assim também, mas depois ela começou a enfeitar sua cabeça de chifre. E ele fica aqui apertando o botão, ó, do ciúme, do ciúme, do ciúme, do ciúme. Não houve nada que justificasse aquele ciúme, mas como aquela pessoa tem na personalidade dele característica de alguém que é ciumento, problema que ele resolveria na terapia, porque tem alguma coisa na autoestima dele que precisa ser cuidada para ele resolver essa insegurança, o obsessor apertou o botão. Por que o obsessor apertou o botão? Porque o botão existe. O obsessor não aperta o botão de quem não é ciumento no botão do ciúme. O botão do ciúme não existe para quem é ciumento. O obsessor, então, ele só aperta o botão que existe. Por isso que a gente não pode dizer: ah, a culpa é do meu obsessor. Não, a culpa é nossa, o nosso obsessor apenas apertou o botão. Ele é coadjuvante, porque a estrela, o protagonista do filme somos nós. E aí, voltando à pergunta, por que é que Custódio Saquarema não percebeu que ele era obsediado? Porque ele não tinha mediunidade. Se ele tivesse no plano reencarnatório dele, provavelmente alguém sugeriu: você não quer nascer com alguma faculdade mediúnica para quando esses companheiros que te obsediam se aproximar de você, você perceber e você vai ter alguma reação, alguma emoção, alguma repercussão da obsessão em você, ou no psíquico ou no físico. Aí ele disse: não, não quero não. Eu prefiro não nascer médium.
E aí o obsessor estava o tempo todo influenciando ele, mas ele não teve sintomas de obsessão. A resposta é a primeira. Todas as respostas que vocês deram estão certas, todas. Mas existe o primeiro motivo qual Deus nos deu a mediunidade. A mediunidade, a primeira função dela é mostrar a nós quem somos nós. Se a pessoa não tivesse mediunidade nenhuma, eu tenho uma amiga que ela ficou apavorada outro dia, porque ela acordou no meio da noite e tinha um homem desencarnado abraçando ela. Você, ó, é minha, tá aqui comigo, não vou te largar. Se ela não tivesse faculdade mediúnica nenhuma, ela não teria ido começar um tratamento na casa espírita. A mediunidade, com todos esses comportamentos que eu disse, é a porta que permite o botão ser apertado para o ciumento ir se curar, ou no psicólogo ou na casa espírita, ou nos dois lugares. Porque há patologias que provocam o ciúme que é tão grande que a casa espírita não consegue resolver toda, porque está dentro da psique, é uma ferida emocional. Alguém denegriu tanto a autoestima daquela pessoa, daquela criança, que ela precisa de alguém com ferramentas corretas, terapêuticas, para reconstruir a autoestima dele. Aí o centro espírita entra como? Falando para esse rapaz aqui que está apertando o botão, meu irmão, tenha compaixão. Amanhã você vai estar encarnado, você vai gostar que alguém aperte os seus botões também? Perceberam? A principal, primeira função da mediunidade é que a gente se olhe no espelho e perceba que a gente precisa mudar. Quando Jesus encontrou o governador espiritual do Brasil, logo depois do descobrimento do Brasil, Jesus encontrou Ismael e falou: Ismael estava preocupado com o início da escravidão aqui. E aí foi conversar com Jesus, falando: ô mestre, nós intuímos aos europeus que trouxessem os nossos irmãos lá da África para o Brasil, para eles terem melhores condições de vida. Mas era para trazer nos navios, amigavelmente, convidados, chegar aqui, todo mundo fraternalmente. Essa é sempre a proposta de Jesus: o bem, o bom e o belo. O homem aí, naquele momento, a ambição dele de querer ganhar dinheiro com tudo, ele viu uma nova mercadoria, o homem. Os espíritos falaram: olha, os espíritos apertaram o botão da ambição. Vende esses neguinhos aí, ó. Vamos levar esses neguinhos lá para o Brasil e vamos ganhar dinheiro. Aí começou a escravidão. Ismael foi até Jesus e falou: olha, mestre, o que está acontecendo? Os erros do passado estão voltando nos novos continentes. E aí Jesus deu uma série de conselhos para ele, e no final Jesus assim: meu irmão, não se preocupe. Eu mandarei derramar o meu espírito sobre toda a carne. Jesus diz isso para ele. Repete uma frase que inclusive está no Evangelho. Quando Jesus disse isso, Emmanuel explica que ele está dizendo: eu vou fazer com que as pessoas, principalmente os brasileiros, nasçam médiuns. Quando ele perceber e sentir no cangote, expressão minha, me perdoe, o que é os devedores cobrando, ele vai ver o quanto é bom fazer o mal. E eu conheço centenas de médiuns, raríssimos deles não são obsediados. Você não imagina, existem basicamente dois tipos de médiuns de trabalho. Um médium que ele sofre muita repercussão emocional, né? Ele sente, quando um espírito se aproxima dele, ele sente dor de barriga,
Ele sente náusea, ele sente vontade de vomitar, ele sente dor no corpo, dor de cabeça. Esse é um médium que eu chamo de repercussão física. A maioria das pessoas são assim. E tem um outro grupo que é de repercussão intelectual. O obsessor ou um espírito bom fala com ele, ele ouve a voz do espírito, ele recebe a ideia do espírito, mas ele não sente a angústia que o espírito está. São dois tipos diferentes. Nenhum é melhor do que o outro, são apenas características diferentes. Então, eu converso quase diariamente com algum médium. Estava conversando ontem com uma amiga e ela dizendo assim, Flávio, essa semana inteira eu senti uma angústia, uma dor. Senti vômito, senti diarreia e eu não consigo me estabilizar no trabalho. E aí eu fiz algumas recomendações para ela. Muitas pessoas que vêm aqui nessa casa, em várias casas espíritas, quando a pessoa sente essas repercussões, o que na verdade está acontecendo aí é que a mediunidade da pessoa está deixando que ela receba as sensações e emoções da nuvem de testemunha que a cerca para que ela busque socorro. E aí, quem não tem ouvidos para ouvir o convite espiritual, vai para o hospital, vai lá para o CIAS, vai para o Meridional, vai para a UPA, vai para a UBS. Quem tem ouvido espiritual para ouvir e já foi centenas de vezes para esses lugares, não dá solução, aí procura um centro espírita, um centro de umbanda, uma igreja messiânica e diz assim, não é possível, isso que eu estou sentindo tem alguma coisa de espiritual. Porque a antena está dizendo assim, eu tentei já de todo jeito, de outra forma, e não deu jeito. Aí a pessoa vem aqui. Vem aqui, faz um tratamento de desobsessão, afasta o obsessor definitivamente ou temporariamente, e a pessoa deixa de vir. Ou até às vezes continua vindo. Mas aí tem uns detalhes que é importante falar. O obsessor está ali, como eu disse, ele é uma pessoa que sintoniza conosco. O obsessor não cai de graça na casa de ninguém. Imagine você está lá, estou lá na minha casa, tem um homem lá, aí eu pergunto para ele assim, ué, você errou de endereço? Ele, não, o endereço está certinho. Se você até quiser, eu te digo por que que eu vim aqui. Se quiser que eu te lembro as coisas que você fez comigo, né? Então, o obsessor não cai de graça. A gente precisa ter consciência de que quando a gente vem na casa espírita e faz um tratamento de 4 semanas, resolveu o problema? Resolveu? A resposta é depende. Você se transformou em 4 semanas? Transformou? Se você se transformou em 4 semanas, o problema está resolvido. Agora, se você não se transformou em 4 semanas, o máximo que você conseguiu foi uma anistia temporária desse espírito, mas logo ali à frente, quando a gente voltar a repetir os comportamentos, que a gente tenha ele ou outros iguais, vão se aproximar. O terapeuta estava, né, numa reunião mediúnica, ele médium, psiquiatra, e um dialogador conversando com o médium de psicofonia. O médium de psicofonia recebe o espírito e o dialogador conversa com ele, tentando esclarecer. O espírito, às vezes acontece isso, o espírito que veio é um obsessor do dialogador. Às vezes a espiritualidade permite isso, para poder fazer alguém que está dormindo acordar. O dialogador estava dormindo na vida. Para ele, na casa espírita, ele era um alecrim do campo, um presente de Deus. Ele dizia assim, nossa, a doutrina espírita me transformou, nossa. Aí os colegas dele da casa espírita olhavam para ele assim, né? Ficava todo mundo olhando para o teto, falava assim, mudou. Nossa, se era pior do que isso hoje, então o negócio era ruim mesmo. Todo mundo no silêncio.
Mas ele, na autoilusão, achava que tinha se modificado. Aí a espiritualidade foi extremamente benevolente com ele. Aí pegou uma testemunha e colocou para conversar com ele. E ele começou o diálogo, né? Imaginando que aquele espírito era de algum frequentador, era um de vocês, vou me colocar como dialogador. Aí eu comecei a conversar com ele, falando assim, mas perdoe o Adão fez, aí ele disse assim, não tenho nada a ver com Adão, não, eu nem conheço Adão, a única pessoa que eu conheço aqui nessa casa espírita é você. E eu, é você. Ah, mas eu fiz mal para você? Fez, sim. Você, com a minha mulher, me matou, ficou com o meu dinheiro, e inclusive depois que ela morreu, você deixou meus filhos na miséria. Eu fiz isso? Fez. Mas você tem que entender que agora eu modifiquei. Eu sou um novo Flávio. Eu não estou vendo mudança em você, não, mas como não? Você está vendo, ó, naquela época eu nem ia numa casa espírita, não falava de Jesus, hoje eu estou aqui conversando com você, com meu coração aberto. O Espírito chegou para ele e falou assim, companheiro, você lembra que essa noite você sonhou que estava correndo atrás de umas pessoas e você corria? Você, inclusive, acordou com a sensação de que você tinha terminado de fazer uma maratona, ofegante, não foi? Aí ele foi. Por que você está dizendo isso? Pois é. Eu me aproximei de você essa noite, você fora do seu corpo, quando eu lhe acusei dos crimes que você cometeu. Você começou a correr atrás de mim para me agredir. Eu corria e você ficou incessantemente me perseguindo durante a noite. Por isso que você acordou com a sensação de que tinha feito uma maratona. Você tem certeza que você mudou? Ele desapareceu no chão, eu não sabia onde enfiar a cara. É muito fácil a gente se enganar. O Espiritismo veio para nos explicar o que é a mediunidade, a fim de que a gente perceba que ao longo de séculos e séculos, a gente tem ido para os banquinhos de madeira das igrejas. E aí o padre faz aquele discurso, aquela homilia maravilhosa, aquela análise do evangelho, e a gente está com a cabeça voando. Aí o pessoal fala, levanta, te levanta, senta, canta, canta. E saiu dali, esqueceu da vida. O Espiritismo veio tirar a cortina para que a gente entenda o porquê ter tanta miséria aí no mundo. Quem aqui não tem uma sensação de que as coisas parecem que estão piorando, estão degringolando, a violência não melhora, e esse Cristo que parece que não vence? Parece que Jesus é um perdedor, não é? Porque o mundo é violência, é gente matando gente por causa de uma briga de cachorro, é a polícia sendo atacada, é a polícia atacando, e um monte de situações e políticos roubando dinheiro público e não melhora, parece que nasce mais gente desonesta do que honesta. A maioria de nós tem essa sensação, parece que Jesus está perdendo, e essas coisas aqui são apenas promessas. Mas essa sensação, ela é real, e muitas vezes isso acontece porque nós estamos há séculos e séculos e séculos terceirizando o trabalho de melhora que a gente precisa fazer. Enquanto a gente não acordar, e é por isso que Jesus largou a mediunidade em cima do planeta, para a gente sofrer um pouco a opressão, a angústia, não é? Muitas amigas, eu tenho muito mais amigas do que amigos, e a maioria delas, né, falam para mim, a minha melhor amiga mesmo, quando ela me fala que está sofrendo uma opressão espiritual, ouvindo um monte de coisa, eu até brinco com ela mesmo assim. Eu conversei uma vez com um obsessor dela, numa reunião mediúnica, eu quase fiquei amigo do obsessor dela e parei com a amizade com ela.
porque o obsessor era melhor do que ela. Mas isso é um absurdo para alguém aqui? Não é, gente. Apenas ele está desencarnado. Mas qual a regra que diz que quem está encarnado é melhor do que quem está desencarnado? Porque quando ele me contou as coisas que ela fazia, e eu, como conheço o gênio dela, o comportamento que ela tem, eu digo, menino, eu estava batendo um papo com ele já tinha encerrado o diálogo espírita e estava falando, ah, rapaz, isso é a cara dela mesmo, viu? Menino, não vale nada, né, irmão? Aí ele disse para você ver. Essa é a realidade, gente. O obsessor é gente como a gente. Gente como a gente. Eu já contei várias vezes em, em palestras minhas um caso que me chamou muita atenção. Dois senhores, eles já tinham aproximadamente 60 anos na época, eles eram um casal homoafetivo. Eles frequentavam a casa espírita que eu frequentava durante anos. Durante anos. E eles afastaram da casa e começaram a ir fazer tratamento, porque um deles estava com câncer de próstata e o câncer estava muito avançado e o companheiro ia com a cadeira de roda dele. Em uma reunião mediúnica, que não dá tempo de contar os detalhes, mas a parte importante dá, eu era um médium de passividade, eu emprestava meu corpo para o espírito se comunicar, uma dialogadora fenomenal que trabalhava comigo, Lídia, e eles foram para o tratamento. Quando eles saíram do tratamento, eu vi um homem e uma mulher se aproximarem de mim e acusarem ele. Eles estavam vestidos com uma roupa de judeus em um campo de concentração. Ela com o cabelo todo raspado em lenço e ele com aqueles uniformes listrados. E eles acusavam eles de assassinos. Eles gritavam muito, pai, o homem e a mulher. Eles saíram da sala e eu me conectei ao casal, a eles dois, os desencarnados. E eles começaram a dialogar através do meu corpo com a dialogadora. E eu fiquei ao lado, aqui desconectei do corpo. Deus me permitiu isso, e às vezes isso acontece para um médico de psicofonia. Eu fiquei consciente e ouvia o diálogo. E ele, o casal, conversavam ao mesmo tempo com a dialogadora. E no momento que eu estava ao lado deles dois, conversando com a dialogadora, e a dialogadora explicando a situação, para perdão e tudo, eles começaram a lembrar o fato que tinha ocorrido, que eu vou contar brevemente. Eles estavam presos em um campo de concentração e aqueles dois eram soldados do exército alemão. Eles estavam numa fila, os dois, e as duas crianças estavam com ele. Duas crianças, uma menina e um menino. Uma das crianças, a menina, chorava muito. Chorava muito. Ele guardando a fila, o outro mais um pouco à distância, se irritou com o choro da menina, pegou uma pistola e atirou na cabeça da criança. A mãe e o pai se desesperaram. E aí a cena desapareceu para mim. Eu fiquei assim, estapelado, assim, horrorizado com a cena, porque eu vi ele atirar na cabeça da criança. Eles estavam, desde a morte que eles tiveram no campo de concentração, atrás deles dois. Eles dois vieram para aqui, para o Brasil, reencarnaram, uma coisa que não tem nenhuma relação com a ligação deles lá. Hoje era um casal, os dois homens, mas eles eram devedores desse outro casal que era pai das duas crianças. Graças a Deus, naquele dia, um senhor idoso, muito mais velho do que eles, apareceu com as duas crianças, desencarnadas. Ele segurava a mão uma criança, um menino, e a outra menina. Quando o pai e a mãe olhou para trás, viu uma luz, eles viram a criança e eles ficaram sem entender. Eles ficaram assim. Eu via na mente deles uma confusão. Mas meus filhos não estão mortos?
Meu Deus, o que é isso? Porque eles não se davam conta do que estava acontecendo com ele, quase 80 anos depois. Eles abraçaram as crianças, abraçavam as crianças de um jeito e ficaram. Eu chorava muito. A dialogadora que não via essa cena chorava porque só ouvia o que eles falavam, mas não entendia perfeitamente. Todo mundo chorava. Eles foram embora com as duas crianças e aqueles dois estavam lá no salão ouvindo a palestra e eles não tinham noção disso tudo. Mas eles eram trabalhadores da casa até essa doença se agravar e eles tinham esses comportamentos extremamente obsediados. Perceberam o que é que Deus nos deu em primeira mão a mediunidade? A mediunidade, como a leitura inicial disse, é dom da vida. Qualquer um aqui que a partir de hoje tiver curiosidade e quiser verificar se é portador desse dom, porque mesmo que não seja, isso não desmerece ninguém, porque médium é muito mais devedor do que credor, com raras exceções dos missionários. Basta orar, basta fazer da sua vida uma disciplina edificante que te faça sair do materialismo da vida, de só pensar nas coisas. E aí esses dons vão começar a fluir. Eles vão começar a desabrochar dentro de nós e nós vamos começar a ver o transcendente. O estudo, a meditação, o investimento. É muito espantoso ver alguém que se torna um bom engenheiro, um bom jornalista, um bom advogado com 30 anos de carreira. Ao longo dos 30 e poucos anos que eu tenho aí no movimento espírita e convivendo com a mediunidade, eu vejo pessoas entrarem na casa espírita com 2 anos, querem ser igual a Chico Xavier. Eu digo, nossa, que pressa, não é? Então, a vida exige investimento. Se você quer ser um médium, você quer exercitar os dons da mediunidade, você tem que investir em leitura, você tem que investir em oração, você tem que investir em transformação. E de outra forma, o máximo que a gente vai conseguir é ser até médium, mas vai ser médium de espíritos perturbados, porque bons espíritos não se aproximam de médios que não são boas pessoas. Para finalizar, eu gostaria de lembrar o último capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade. Quem quiser aprofundar nesse tema, que é a primeira parte, nós vamos concluir no mês que vem, sobre mediunidade, leiam o livro Nos Domínios da Mediunidade. Tem ele um audiolivro no YouTube fantástico, que é uma radionovela onde os personagens muito bons falam o livro sem retirar uma palavra sequer. Só que ele é encenado, não precisa ver, só ouvir. E no final, o Aulus, que é o espírito mais gabaritado da obra, ele termina dizendo o seguinte para André Luiz: André Luiz, a flor é médium do perfume. O profissional da limpeza, o profissional, o gari, é médium da limpeza. O juiz é médium da justiça. O advogado é médium das leis. O médico é médium da saúde. O pai é médium, os pais são médiums dos filhos, porque através dele os filhos se materializam. Se você, eu ou qualquer um quer ser médium, pois todos nós irradiamos energias, essas energias acham pessoas. Eu, neste momento, estou irradiando uma energia que vai até todos vocês, vocês todos estão irradiando uma energia que vai a todos nós, e ao receber essa energia, inconscientemente,
nós nos identificamos com ela ou não, inconscientemente. Daí que nasce aquele eu gostei de você à primeira vista. É porque internamente eu quero dizer, a sua energia me atrai. Quando nós pensamos, nós emitimos a nossa energia acha todo mundo que está no planeta, todo mundo que sente a nossa energia, o nosso perfume, se sente atraído ou sente repulsa dele, todo mundo que se sente atraído se aproxima. E nessa aproximação há influenciação, como ocorreu comigo lá no hospital. Depois que há influenciação, pode haver dependência ou não. Dependência sempre de ordem inferior, porque os espíritos bons não nos criam dependência. Se a nossa vida tem um quê de treva, vamos prestar atenção ao que nós estamos pensando, nos que estamos falando, no que estamos multiplicando, porque é isso que está atraindo a treva para a nossa vida. Se nós estamos insistentemente vivendo na doença, preste atenção a como você está dormindo, como você está comendo, como você está diante dos desafios da vida, com o que você está falando, com o que você está sentindo, com o que você está pregando, porque é exatamente isso que está atraindo os resultados bons ou maus para a nossa vida. Deus nos criou potências que emitem para o universo tudo que nós pensamos. Ao redor do nosso corpo se forma uma aura, e nessa aura, que alguém quiser chamar de aura ou duplo etérico, funciona como uma televisão. Um espírito, ao chegar perto de nós, assiste às séries que nós estamos produzindo, igual uma série da Netflix. Muitos de nós temos produzido séries de terror, e aí ficamos perguntando, meu Deus, por que minha vida parece um filme de terror? Em resumo, eu vou finalizar com uma frase que um homem muito sábio diz: a cada qual segundo as suas obras. Não há uma gota de injustiça no universo. Reflitamos sobre isso. Não há uma gota de injustiça no universo. Toda injustiça é aparente. E tudo aquilo que a gente acha que é injustiça, se realmente for, Deus trata de resolver imediatamente. Tudo que perdura é ação e reação. Se nós quisermos mudar o panorama que nos cerca, é necessário mudar as nossas atitudes e a nossa relação com o universo. Uma boa tarde a todos. Que Deus nos abençoe. Bem, foi uma palestra, assim, de um grande aprendizado. Flávia, muito obrigada. Como sempre, né, nos trazendo, assim, palavras, temas com conhecimento muito grande, que nós vamos para casa, com certeza, refletindo tudo que nós ouvimos. E o que é de melhor é se a gente levar à prática, após essas reflexões. O estudo doutrinário, ele tem, né, uma proposta desde o início do ano, né, Amanda, que a gente fez um plano, né, e passamos o primeiro trimestre com temas relevantes, e agora no segundo trimestre, deixa eu colocar aqui só para vocês terem ideia, que o estudo ele tem uma linkagem, né? Deixa eu abrir aqui, olha. O nosso tema é Trabalhadores da Última Hora. É a busca da saúde física e espiritual.
No primeiro trimestre, nós abordamos temas voltados para o autoconhecimento e reforma íntima. Então, Flávio, hoje, ele está abrindo o segundo trimestre, que é saúde mental e mediunidade. Então, e depois nós teremos mais 2 trimestres para fechar esse tema, né? Esse tema geral. Mas os visitantes que estão chegando agora, é claro que o que já foi dito, ele vai ser dito depois em outros momentos, mas pode dar continuidade, que essas palestras, elas, mesmo que ela tenha uma continuidade, ela não depende de outras. Então, se vocês gostaram da palestra de hoje, semana que vem tem mais, voltados para o tema saúde mental e mediunidade. E também no YouTube nós temos, né, enquanto está acontecendo a palestra aqui, presencial, nós temos a palestra online. Caso haja alguma dificuldade que não possam vir, ou tenham amigos, parentes que têm dificuldade de vir, nós temos, né, o YouTube Fabem, onde vocês poderão assistir online, simultaneamente ao presencial, e depois é liberada essa palestra para quem quer assistir de novo, ok? Bem, agora nós vamos fazer a prece final e vamos, mais uma vez, agradecer ao nosso Pai amado e querido Mestre Jesus por essa linda tarde, por esse magnífico encontro com os nossos amigos encarnados e desencarnados, e que possamos estar aqui junto com a proposta de aprendizado e auxílio. Que ao sair desta casa, possamos voltar para os nossos lares melhores do que chegamos. Que possamos daqui levar o coração cheio de bondade, alegria, amor, caridade, paciência com os nossos entes queridos, os nossos amigos, ou mesmo aqueles desconhecidos que nos cercam e às vezes precisam de um conforto, ou que consideramos também a paciência sobre ele em algumas situações. Pai, muito obrigada mesmo, que tenhamos uma boa semana e que possamos retornar no próximo sábado com um novo aprendizado. Assim seja, graças a Deus.